Então, boa noite, essa é a nossa aula do dia 24 de novembro, né? Disciplina de amplificadores operacionais. Cliquei em alguma coisa aqui que ele sumiu da minha tela, né? Voltei. É bom que fica gravado já essa ida e a volta, fica legal. Deixa eu apresentar a tela de novo. Nada que não aconteça em aulas ao vivo. Eu troquei o teclado, ele tem umas teclinhas de atalho aqui do lado, acho que foi isso que me matou. Tem um botão aqui de e-mail, acho que ele tentou abrir outra coisa aqui. Estão vendo a tela, né? Sim, senhor. Beleza. Ah, então, aqui no Siga já tem um material para esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, aqui a gente vai começar com esse assunto de Ampop ideal e realimentação. Tem um exercício sobre esse conteúdo aqui para vocês trabalharem depois. Mas vamos dar uma olhada, então, nesse conteúdo primeiro. Tá? Então, os amplificadores operacionais são amplificadores de tensão, basicamente. Tá? Então, o que ele vai dar de ganho, né, ou de atenuação, dependendo de como está a relação de ganho entre entrada e saída, vai ser sempre de tensão. Tá? A gente sempre vai tratar a amplificação de tensão num amplificador operacional. Tá? E ele é um amplificador que possui entrada diferencial. Né? O que ele vai amplificar na saída é sempre essa relação entre as duas entradas, né? Como é que ele vai trabalhar essas duas entradas, tá? Ele é construído, os comerciais, né, e os amplificadores reais, eles são construídos para que eu tenha um funcionamento muito próximo a essas características ideais que a gente vai estudar agora. Né? Então, o funcionamento dele é muito próximo ou tenta se aproximar dessas características de um amplificador ideal. Tá? Então, resumindo, ele amplifica a tensão, ele tem entrada diferencial, isso quer dizer que ele possui duas entradas, então o amplificador operacional sempre vai ter duas entradas, e ele amplifica a diferença de tensão entre essas duas entradas. Tá? Esse é o símbolo do on-pop, então. Né? Então, aqui a gente tem... ele sempre vai ser esse triângulo aqui. Né? Tem algumas literaturas, mas são as mais antigas, que apresenta ele com isso daqui meio arredondado, assim, também. Então, se vocês olharem lá no livro do Pertence, ele traz essa outra simbologia também, mas não é tão comum a gente ver. Né? Hoje em dia a gente vê um pop dessa forma. Tá? Então, ele tem as duas entradas, né? Uma entrada chamada de não inversora e outra entrada inversora. Então, ele tem uma entrada positiva e negativa. Ela tem esses nomes, né, de inversora e não inversora. A gente vai estudar um pouquinho até o porquê desses nomes, né, o que acontece quando a gente utiliza elas. A gente tem um sinal VCC e um VE, tá? Por padrão, a gente pode dizer assim, os amplificadores operacionais eles são feitos para trabalhar com alimentação simétrica ou em torno do zero. Né? Então, eu tenho uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Né? Tem alguns que trabalham com alimentação só zero e positivo ou né, zero e um valor negativo. Mas o normal é eles trabalharem com uma tensão acima de zero e uma tensão abaixo de zero, abaixo dessa referência. Tá? Isso muito por causa da característica de funcionamento dele. Né? É só a gente pensar, se eu tenho ele alimentado entre 0 e 15 volts, e eu entro com um sinal positivo, ele não tem excursão para amplificar esse sinal para o lado negativo, né? Se eu não tenho uma alimentação negativa. Tá? Então, por isso, o mais comum de a gente ter é eles alimentados com essa tensão simétrica, né? Ou pelo menos uma positiva e uma negativa. Tá?
Essas tensões vão apresentar os pontos de operação desse ANPOP, os limites de operação, as características de saída dele também vão ser a partir dessas fontes de tensão que a gente tem alimentando ele. É dessas fontes que a gente vai retirar a potência que a gente entrega para a saída. Né? A ideia da gente amplificar o sinal é eu ter um sinal de baixa tensão ou um sinal com características de potência reduzida e eu conseguir desse sinal aumentar ele, né? Sempre dar um ganho de potência nele. Para eu dar um ganho de potência no sinal, eu tenho que tirar essa potência de algum outro lugar, né? É o que a gente tem no amplificador de áudio, por exemplo, né? Eu tenho um celular que ele vai fornecer uma certa característica de tensão e corrente, por exemplo, na saída de fone ou na saída auxiliar, e para eu conseguir ter esse som com mais potência num alto-falante entregando essa característica de potência, eu tenho que tirar energia de algum lugar que não é o celular, senão eu não precisava de um amplificador, né? Então, essa energia que a gente vai tirar de um amplificador de áudio ou de um conjunto de baterias maior ou da nossa própria energia elétrica, da rede elétrica. No caso do amplificador operacional, essa potência que ele vai fornecer a mais para o sinal, ele vai tirar dessas entradas de alimentação aqui, tá? Qualquer dúvida, podem interromper, tá, pessoal? Se for alguma questão, podem interromper. Tá? Quais são, então, essas características de um ANPOP ideal? A gente está falando aqui, a gente está começando a estudar ele como um componente ideal, então, que características que ele tem sendo um amplificador de tensão, no caso ideal? Tá? Resistência ou impedância de entrada elevada, tá? De maneira ideal, a gente diz que num amplificador ideal, ela tende ao infinito, né? Ela é igual ao infinito, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais do porquê dessa característica, né? Se vocês lembram lá a gente vai precisar que vocês lembrem um pouquinho lá do equivalente de Thevenin, de um circuito, para poder entender um pouquinho mais dessa característica, tá? A resistência de saída baixa, então tendendo a zero, tá? Ganho de tensão em malha aberta infinito, tá? A gente vai estudar ainda hoje o que são essas características de malha aberta e malha fechada, tá? Mas o ganho de tensão dele em malha aberta é infinito. Largura de operação de 0 Hz, ou seja, conseguindo amplificar de um sinal contínuo até um sinal de infinitos Hz, então a banda de operação dele, de um amplificador ideal, ela é infinita, né? A gente consegue amplificar um sinal desde 0 até infinitos Hz, tá? Isso tudo para um amplificador ideal, né? A gente vai ter amplificadores diferentes trabalhando com frequências de operação um pouquinho diferentes, tá? E o drift de temperatura estável, né? Ele não varia o ponto de operação com a temperatura, tá? Essas são características de um ANPOP ideal, né? E a gente vai começar com um ANPOP ideal para a gente poder entender os conceitos que a gente vai aplicar depois nos ANPOPs reais, tá? Então, resistência de entrada infinita, resistência de saída zero, ganho de tensão infinito, largura de banda de zero até infinito, e não varia o ponto de operação com a temperatura, tá? Aí a gente tem, a partir desse ANPOP ideal, a gente tem um modelo de um ANPOP real, né? Então, o ANPOP real, o ANPOP como modelo, ele tem uma resistência de entrada, e essa resistência de entrada é a que a gente enxerga entre as entradas não inversora e a inversora, tá? Eu tenho uma resistência de saída, né? Lembra? No ANPOP ideal, essa resistência de saída ela é igual a zero. Esse ganho de malha aberta aqui, ele é infinito, né? Então, eu tenho essa fonte aqui, que seria esse ganho infinito. E eu tenho esse VD, que eu estou multiplicando por esse ganho, que ele é igual à diferença entre essas duas entradas. Então, V mais menos V menos é igual a esse VD que a gente tem aqui, tá? Lembram que modelo que é esse daqui? O que equivalente que é esse daqui?
Alguém lembra? Lá do finzinho do circuito, vocês devem ter visto esse tipo de equivalente. Aqui pode ser uma tensão, uma fonte contínua, né? Eu vou chutar, professor. Fala, Diego. Deve ser uns. Começa com 74. 74 LS deve ser, se eu não me engano. Não é um circuito digital. Lá de circuitos, não de lógica, lá de circuitos que Não, vocês foi tinham. só. Esse modelo ali eu não me lembro. Não lembro? Só me lembro Tá? mais do dessa Isso, série ali, no caso. isso daqui é um equivalente TVNAM, né? Lembra? Qualquer circuito a gente pode modelar a característica de saída dele a partir de um equivalente TVNAM ou um equivalente Norton. Né? O equivalente TVNAM é uma fonte de tensão em série com resistor. O equivalente Norton é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Né? Esse valor de resistência é a resistência interna do circuito, ou seja, a resistência que eu enxergo olhando o circuito daqui. Né? Então, essa é a resistência interna que a gente tem. E essa fonte aqui, ela é a representação de tudo que a gente tem dentro dele. Né? Então, eu tenho um circuito todo aqui dentro que vai fazer né, que vai construir esse sinal de saída, né? E essa daqui representa a resistência que eu enxergo de fora. Então, isso daqui seria um equivalente TVNAM de todo esse modelo que a gente tem, tá? O equivalente TVNAM, só recordando vocês, é bem isso, né? Eu pego um circuito a partir de uma saída e eu modelo ele para que eu tenha a mesma característica de saída com essa fonte e esse resistor que eu teria usando o circuito inteiro, tá? Então, isso aqui é só o equivalente TVNAM. Então, o que a gente pode olhar a partir desse modelo? Ó, eu tenho uma resistência de entrada, né? Se eu tenho uma resistência de entrada, vamos pensar, se essa resistência de entrada, o valor dela tende a infinito, né? Ou idealmente é infinito, qual que é a corrente que circula entre o V mais e o V menos? Pode Seria, chutar, o- gente. seria, Nenhuma. seria o zero, não é como se fosse um curto-circuito, professor? Se eu tenho resistência infinita, Isso. a resistência infinita ela se aproxima mais de um curto ou de um circuito aberto? De um circuito, de um curto, porque não, porque o circuito aberto não ia passar corrente. Resistência infinita é circuito aberto. Isso, né? Resistência infinita é igual a um circuito aberto. Né? Se eu tenho uma resistência que ela impede qualquer circulação de corrente, é como se eu tivesse um circuito aberto, tá? O curto-circuito ele tem resistência zero. Eu não tenho tensão em cima de um curto-circuito, mas eu tenho corrente, né? A corrente é, pensando, se eu não tenho limitação de tensão, eu tenho a corrente tendendo ao infinito daí. Tá? Então, se eu tenho uma resistência infinita, é a mesma coisa que eu tivesse um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, eu não tenho circulação de corrente. Né? Então, no ampop ideal, a corrente que entra tanto no V+, quanto no V-, ela é igual a zero. Tá? Eu não tenho corrente entrando no ampop. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho esses conceitos, né? Principalmente quando a gente fizer a análise deles e o que isso influencia na nossa análise, mas para a gente já ir se acostumando, né? Resistência infinita igual a circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, né? Essa ideia de circuito aberto, eu não tenho corrente circulando, tá? Então, resistência infinita, circuito aberto. Resistência nula, se a resistência fosse igual a zero, daí sim, Paulo, daí estaria certo. Resistência igual a zero, ele é igual a um. Não, era isso que eu queria dizer mesmo. Tá? Então, aqui, se eu tenho resistência infinita, eu não tenho corrente circulando. Se eu não tenho corrente circulando, a corrente I mais e I menos são iguais a zero. Tá? E nesse modelo aqui, se eu tenho esse ganho de tensão igual a infinito, vezes o VD, a tensão que eu vou enxergar aqui, ela vai ser qualquer diferença que eu tenha entre esses dois pontos aqui, por mínima que seja,
vai levar isso aqui para infinito. Né? Então, a tensão que eu teria fornecendo aqui seria infinita. Se eu não tenho resistência aqui, se idealmente essa resistência é igual a zero, eu não tenho queda de tensão nesse componente. Né? Então, se o RS no modelo ideal ele é igual a zero, toda a tensão que eu tenho aqui, eu vou enxergar aqui no VS. Ficou claro isso? Né? Sim, Se eu não tenho resistência, eu não tenho queda de tensão. Se eu não tenho queda de tensão, toda a tensão que eu tenho aqui, eu enxergo lá no meu VS. Tá? Então, no modelo ideal, a gente tem isso. Eu não tenho corrente entrando no ANPOP, porque a resistência de entrada dele é infinita. Né? Eu não tenho toda a tensão que eu amplifico nele, eu vou enxergar na saída, porque a resistência de saída é igual a zero. Eu não tenho queda de tensão pela resistência interna dele. Tá? Então, no modelo ideal, a gente tem isso. Tá? E aqui tem, né, falando um pouquinho mais sobre esses pontos agora. Então, o ganho de tensão é igual a infinito. O meu VD é igual a V mais menos V menos. Se o V mais é maior do que o V menos, eu tenho VD positivo. Se eu tenho VD positivo, a tensão de saída tende a infinito positivo. Se o meu V mais é menor do que o meu V menos, o meu VD ele é negativo. Se o meu VD é negativo, ele tenderia a infinito negativo. Agora, qual que vai ser o limite de tensão para o meu VS? Se o meu ganho é infinito. Quem vai limitar essa tensão? Vamos lá, quem vocês acham que... Fala, Eugênio. A carga que vai ser aplicada aí? Não? A carga, ela limitaria a corrente. Quem que vai limitar essa tensão? Vou botar uma figurinha do modelo dele de novo. Quem que vai limitar a tensão máxima que eu posso ter na saída desse ANPOP? Uma resistência? O senhor disse que não tinha resistência de saída, né? Isso, essa resistência aqui, ela é idealmente igual a zero, né? Então nada A limita. resistência, ela limita a corrente. Né? Agora, vamos lá. Lembra que eu estava falando que ele tem que tirar potência de algum lugar para poder funcionar? A fonte que vem de VCC e VVE? V, tá? Quem vai limitar a minha tensão máxima, né, nesse caso aqui, dessa tensão infinita, positiva e negativa que eu tenho, os dois limitadores dessa tensão vão ser o meu VCC e o meu VE, tá? Simplesmente pelo fato de que eu não posso ter na saída uma tensão maior do que eu sou capaz de fornecer. Então, se o meu VS ele tende a infinito, né, ou ele está nessa condição de infinito, quem que vai limitar essa tensão máxima? Vai ser o meu VCC. Né? E daí a gente vem com os dois conceitos de saturação do ANPOP, a saturação positiva e a saturação negativa. Quem define os limites de saturação do meu ANPOP são as tensões de alimentação que eu tenho. Né? Então, se eu fosse capaz de alimentar ele com infinitos, né, com infinitos volts, com uma tensão infinita, a minha tensão de saída seria infinita. Né? Se não, qualquer valor abaixo de infinito, né? Então, vamos lá, se eu colocar mais 15 menos 15, mais 10 e menos 10, quem vai limitar a minha tensão de saída máxima vai ser esses dois pontos de alimentação que eu tenho. O V+, o VCC e o VE. Tá? Então, quem vai limitar essa minha tensão de saída do ANPOP, de chegar no infinito, é as duas tensões de saturação que são definidas pela minha tensão de alimentação positiva e tensão de alimentação negativa. Ficou claro isso? Sim, professor. Beleza. Tá? Então, se eu tenho, né, nessa condição que a gente está estudando até agora, ganho infinito, resistência de entrada infinita também, resistência de zero,
Então, a minha tensão de saída ela vai ser limitada, né? Se eu tenho qualquer diferença de tensão entre o V mais e o V menos, quem vai limitar Alô? Acho que ele caiu mesmo. Ah, tá, achei que tinha sido eu. Não, eu também estava achando, mas acho que foi ele que caiu. Então foi o professor que caiu, beleza. Ah, Agora foi a internet que morreu de novo. Voltou, professor. Voltou? Voltou. Tá difícil aqui hoje, mas tudo bem. Vamos continuar. Voltar aqui. Voltar à apresentação. Até que parte que vocês escutaram? Até depois ali que o professor explicou do limite de tensão, do VCC e do V. Tá. A gente chegou a ver esse slide aqui? Não, esse não. Sim. Tá. Esse aqui foi o primeiro caso pro. Ah, não, saturação não. Esse eu acho que é o seu. Bem quando eu passei. Até aqui vocês viram, né? Isso. Tá, beleza. Então, esses limites aqui de tensão, né? Da tensão máxima, quem vai dar vai ser a tensão de alimentação do ANPOP. Tá? Então, ó. Se eu tenho o VS tentando chegar a infinito, e ele é dado, né? Ele é chamado, nesse caso, de tensão de saturação positiva. Idealmente, ele vai ser igual ao VCC. A gente vai ver que no ANPOP real, por conta das tensões de polarização, ele vai ser um pouquinho abaixo. E esse valor a gente vai encontrar lá na folha de dados do amplificador operacional que a gente estiver utilizando. Né? O 741, vamos se acostumar com algumas nomenclaturas mais comuns de ANPOP, 741, 324, 351, são alguns ANPOPs comuns comercialmente. Então, a gente vai analisar algumas folhas de dados deles para poder trabalhar e chegar em quais são esses níveis máximos de tensão que a gente vai ter. Tá? Então, se eu tenho tensão de saturação positiva, idealmente ela é igual a VCC e a negativa igual a VE. Certo? Continuando então. Tá? Então, essas correntes de entrada, né? Aquilo que a gente estava comentando lá por conta da resistência infinita. Tá? Então, corrente de entrada em mais e em menos, né? A corrente que entra na tensão positiva e na negativa, tá? E a corrente de saída, e esse resistor aqui é o resistor de carga que a gente tem, tá? Esse resistor a gente pode colocar ou não, tem alguns circuitos que eles precisam dele para funcionar, outros não tanto. Como o RE tende a infinito, então essas duas correntes são aproximadamente zero, tá? A gente vai ver no 741 que essa resistência de entrada ela não é infinita, mas ela é bem grande, ela é na casa de 2 mega. Né? Então, é uma resistência considerável. Essa corrente de polarização que a gente tem aqui, que é essas correntes em mais e menos do 741, que é o primeiro ANPOP que a gente vai estudar, que é o mais... Sumiu a tela de novo. Não estava aparecendo mais o slide. Vamos lá. Hoje está difícil, mas vamos continuar. Então, Professor, fala. tem que lembrar de gravar. Não, está gravando.
Ah, bom, Ele desculpa. tá com todas as minhas quedas e voltas, mas ele continuou gravando. Depois eu vejo Desculpa. se eu corto esse pedaço. Não, valeu, gente. É bom lembrar mesmo. Mas isso é uma coisa que pelo menos ele faz direito, que é ele mantém essa... Mesmo que quem organizou a aula saia, ele continua gravando, que nem maluco, assim, até alguém parar. Então, como o RE é muito grande, né, como o RE tende a infinito, né, no 741 é em torno de 2 MB, essa corrente é muito baixa. Né, no 741 é em torno de, na casa de 20 a 60 nanoamperes. Então, é uma corrente bem baixinha. Né? Muitas vezes, comparado ao resto das correntes do circuito, ela é desconsiderável, né? Ela é desprezível. Tá? O IS ele vai daí depender da carga. Então, essa nossa corrente de saída, no AMPOP ideal, a resistência de saída dele ela é igual a zero, então ela não limita. Quem vai limitar essa corrente vai ser a resistência da carga. Então, característica da carga que eu tenho aqui. Então, vai ser a tensão de saída sobre o RC. Tá? Isso no modelo ideal. Tá? Diego, tudo bem? A gente está gravando, depois eu vou colocar lá no YouTube a aula também, para ficar mais fácil de acessar lá. Eu vou baixar a aula também e rever desde o início, na real. Beleza. Eu vou colocar no YouTube, vai ficar mais fácil vocês acessarem daí do que lá pelo Meet lá. Pode deixar, obrigado. Beleza? Tá? Então, essas duas correntes, elas são, né, aproximadamente igual a zero, tá? É comum a gente colocar resistores na entrada, tá? E vocês vão ver em alguns circuitos que é bem comum a gente ter esses resistores aqui, e eles servem mais para a gente balancear essas entradas, equilibrar o offset que a gente pode ter nessas entradas, do que interferir no funcionamento deles. Eles geralmente são para compensar offset. Tá? O que é isso? Se eu tenho uma amplificação dessa diferença de potencial entre o V+, e o V-, se eu tenho uma corrente maior circulando por V+, do que por V-, eu vou interferir nessa polarização, mesmo que ela seja bem pequena. Então, é comum a gente colocar um resistor em cada uma das entradas para eu ter um equilíbrio entre as correntes que circulam nos dois, mesmo elas sendo muito pequenas. Tá? Então, normalmente é para equilibrar esse nível DC na saída que a gente pode observar. Tá? Ao associar um POP com outros elementos, sejam eles passivos ou ativos, a gente tem alguns circuitos com características próprias, né, ou com funções próprias. Né? Então, eu posso ter amplificadores, eu posso ter somadores, derivadores, integradores, né? Dependendo da ordem que a gente coloca resistor e capacitor, a gente tem derivador, tem integrador. Então, a gente tem circuitos com características lineares, em muitos casos, ou com características não lineares, mas cada uma desempenhando uma forma de funcionamento. Tá? Lembrando só que os circuitos lineares, eles daí têm uma função de transferência, ou seja, eles têm uma resposta única, matemática, para todo o range de funcionamento, toda a faixa de funcionamento dele. Né? Isso são os circuitos lineares. E a gente tem alguns circuitos lineares. Os circuitos não lineares normalmente trabalham entre saturação positiva e negativa, em termos de saída. Né? Então, a gente não tem uma resposta linear, a gente vai ter sempre uma resposta oscilando, né? Mais oscilatória. Tá? É o que a gente tem comentado aqui embaixo, né? Aí os circuitos com AMPOP, a gente tem circuitos que têm realimentação, né? Que a gente usa... Fala, Eugênio. Desculpa, professor, foi sem querer. Tá. Desculpa. Beleza. A gente tem circuitos que trabalham com realimentação e circuitos sem realimentação, tá? O que é realimentação? É quando eu tenho a saída sendo realimentada, ou seja, ela influenciando no sinal de entrada. Isso vai dar algumas características de funcionamento, tá? Quando a gente tem um circuito realimentado, a gente diz que é um circuito que tem malha fechada, né? Ou seja, o fato de eu usar a saída para realimentar a entrada fecha uma malha de controle,
né? Então, a gente consegue controlar de uma forma efetiva ou não essa saída, né? Eu posso ter realimentação, a gente vai ver positiva ou negativa, e isso vai mudar um pouquinho o funcionamento, mas para já ficar mais claro, né? Circuito com realimentação é quando eu tenho essa saída gerando um sinal de novo para a entrada, né? Então eu tenho essa malha fechada, né? Essa volta de um circuito. E o circuito em malha aberta é quando a saída não influencia de novo na entrada, né? Eu tenho uma saída que ela independe, né? Ou ela não influencia no valor da entrada. Então, circuito malha aberta, um circuito bem simples, esse a gente já viu algumas vezes, é essa relação, né? Se eu pegar esse VS aqui, esse VS, com esses dois resistores iguais, ele vai ser metade do sinal de entrada, né? Então, a função de transferência dele é essa daqui, né? R igual a R mais R, né? Que é igual a meio. Então, o meu VS, ele é igual a VE sobre 2, né? Eu não tenho em nenhum momento o VS influenciando no sinal da tensão de entrada, né? Ou sendo realimentado para controlar ele. Não, ele só depende da entrada. Eu não tenho nenhuma realimentação desse sinal. Então, esse é um circuito claro, um típico circuito em malha aberta, quando a gente não tem nenhuma influência do sinal de entrada, de novo no nosso sinal de entrada. Tá? Esse é o diagrama de blocos desse circuito em malha aberta, né? Então, a gente geralmente tem isso, né? Tem uma entrada, um bloco que vai definir uma função de transferência e uma saída, tá? Esse é o circuito com pop sem realimentação, né? Aqui um exemplo simples, onde a gente tem o positivo ligado no GND e um sinal de entrada conectado na entrada negativa, né? A gente vai estudar os circuitos comparadores, esse é um circuito comparador, né? Então, ele não tem nenhuma realimentação, então, o sinal de saída vai ser sempre uma relação entre o que eu tenho em VI e entre GND, tá? Vamos já, mesmo sem analisar ou sem ter visto comparadores, pensar um pouquinho em como que vai ser esse sinal de saída aqui. Se o VI for maior do que zero, qual vai ser o valor de VO? Vai ser maior também, professor? Maior do que zero ou menor do que zero? Se o VI for maior do que zero, quanto que vai ser o valor de VO? Vai ser zero porque precisa da realimentação do positivo, no caso, precisa ter algum sinal que excite, vamos dizer assim, entre aspas, o sinal positivo, perninha Mas ele está positiva. ligado no zero. Ele tem um potencial, né? É zero, mas ele tem um potencial. Sim. Então vai ser zero, porque aí a circuito comparador, agora eu acabei esquecendo se é... Agora eu vou mudar até para eletrônica digital na parte É porque a gente não tinha, como é que se diz, uma explicação concreta do professor antigo. Que lá vocês usavam comparador, mas lá é um comparador digital, né? São dois circuitos diferentes, né? Aqui a gente, Nossa, isso. Aqui a gente está usando um comparador de dois sinais de tensão, né? Então olha só, se o meu VI ele é maior do que zero, isso significa que a gente tem na entrada negativa um sinal maior do que na entrada positiva, certo? Porque a entrada positiva está no zero, né? E ele está no zero, mais fácil da gente comparar, né? Então, se a entrada positiva está no zero e na entrada negativa eu tenho um valor maior do que zero, no amplificador ideal, o que ele vai fazer com a tensão? Vai tentar jogar ela para infinito negativo, porque a minha tensão de entrada negativa é maior do que a tensão de entrada positiva. Vou voltar lá na nossa figurinha. Ó. Volta mais uma. Volta. Aqui, ó. Se a entrada
negativa é maior do que a entrada positiva, eu tenho VD menor do que zero, e a minha tensão de saída tende a infinito negativo. Né? Se ela tende a infinito negativo, a gente já viu que ela vai ser limitada pela tensão de alimentação do ANPOP. Então, ela vai estar na tensão de saturação negativa. Beleza? Então, vamos avançar lá. Certo, professor. Vamos, estou chegando. Mais demora. Se o VI é maior do que zero, o meu VO ele vai estar na tensão de saturação negativa. Beleza? Se o meu VI for menor do que zero, significa que o V+ é maior do que o VI, porque o zero é maior do que uma tensão negativa. Né? Então, se o meu VI for menor do que zero, o meu VO vai estar em tensão de saturação positiva. Tá? Só para a gente já ir trabalhando esses conceitos, né? A gente já viu alguns deles, então só para a gente já ir reforçando isso lá no nosso circuito. Então, quando a gente tem um circuito em malha fechada, a gente tem essa característica aqui. Ó, eu tenho o sinal de saída passando por um bloco de realimentação e sendo realimentado nesse circuito. Né? Então, se a gente tivesse um circuito em malha aberta, eu tenho só a minha entrada e um bloco, a minha saída. Agora eu tenho, além da minha entrada, do meu sinal de entrada, eu tenho influenciando aqui, no circuito que gera a saída, esse sinal de entrada. Esse sinal de saída de novo. Então, eu tenho o sinal de saída realimentado nesse... Isso aqui é o circuitinho, um desenho só de um somador, né? Então, eu tenho ela também influenciando nesse sinal aqui. Né? Então, quanto que vale esse meu VR? A gente já viu lá o diagrama de blocos, né? Como é que a gente monta essa equação? O VR é igual ao valor que eu tenho antes do bloco, vezes o valor do bloco. Né? A mesma coisa que a gente tem aqui, né? Ó, quanto que vale o meu VS? Meu VS é igual a VE vezes meio. Né? A gente tem aqui. Meu VS é igual a isso, vezes o que eu tenho dentro do bloco. Então, aqui o que a gente tem é o VR, ele é igual ao VS vezes o B. Que é isso daqui. Né? E a gente tem que o VS, ele é igual a G vezes o VE mais o VR. Né? Porque esse bloco aqui, ele soma, então eu tenho o sinal VR e tenho o VE sendo somados aqui. Né? Essa soma ela vai ser positiva ou negativa, dependendo do valor que eu tenho de VR, né? Se ele for positivo ou se ele for negativo. Né? A gente está somando, subtraindo esse valor. Então, o VR é igual a VS vezes B. O VS é igual a VE mais VR vezes G. Se a gente substituir esse VR aqui, a gente tem que o VS é igual a G, né? Vezes o VE, mais esse bloco aqui de baixo, né? Mais o sinal de VR, que é igual a VS vezes B. Então, na função de transferência, nessa relação que a gente tem aqui desse circuito, a gente tem o VS dependendo do VE e também dependendo do VS. Né? Fazendo uma relação não direta, tá? Mas só para a gente ter um exemplo. Vocês estão todo mundo está fazendo digital 2, lógica sequencial? Sim, professor. Estão fazendo lógica sequencial? Não. Sim. Sim. Eu tô. A maioria está fazendo, né? Lógica sequencial, ela começa apresentando aquele conceito de memória de um circuito sequencial, né? No circuito combinacional, o que a gente tem? A saída dependendo só da entrada, né? Eu não tenho nenhuma relação entre o que eu tinha antes. No circuito sequencial, a gente tem, além do sinal de entrada, a gente tem uma memória. Essa memória, ela informa de novo para a entrada o que eu tinha antes. Né? Então, fazendo uma relação só para, né, com alguma coisa que vocês também já devem ter trabalhado, eu tenho esse sinal de saída
né, esse sinal que eu já tinha na minha saída, influenciando de novo na minha entrada. Tá? Então, fazendo essa realimentação na minha entrada. Tá? Essa realimentação, ela pode ser positiva ou negativa. Depende se eu estou somando esse sinal que vem daqui ou se eu estou subtraindo ele. Né? Se eu estou somando esse sinal, ele vai ser esse mais esse. Se eu estou subtraindo, né, ele vai ser esse menos esse. Tá? Então, eu tenho o ganho em malha aberta, que é esse pedaço aqui. Né? Ou seja, o VS é igual a V vezes G. Esse é o ganho em malha aberta. Mais o ganho em malha fechada que a gente tem, que é essa realimentação aqui. Né? Então, essa realimentação ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Vamos pensar, antes de eu mostrar aquele circuito, se a gente tem um amplificador operacional com características ideais. Né? Vamos pensar lá na característica ideal dele. Ele tem ganho infinito, resistência de entrada infinita e resistência de saída igual a zero. Desses três parâmetros, vamos pensar só no ganho. Tá? Se eu tenho um amplificador operacional que pega um sinal de entrada e dá um ganho infinito nele, eu colocar nesse circuito uma realimentação positiva vai fazer com que esse ganho infinito que eu tenho seja ainda amplificado, né, esse efeito, ou eu vou reduzir esse efeito? Se eu estiver somando outro valor em cima dele, colocando um valor positivo. Somar em cima de infinito, professor? Mas é esse conceito mesmo que eu quero que vocês pensem. Eu vou estar já é infinito. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar exagerando ainda mais esse efeito de saturar o sinal, né? Ou seja, de levar ele para saturação, de levar ele para infinito. Então, a realimentação positiva, ela sempre vai fazer com que o meu circuito trabalhe ou tenha como resultado uma saída ainda mais tentando a saturação. Né? Então, ela vai sempre... toda a realimentação positiva que eu tenho no meu circuito, ela vai sempre, vamos lá, exagerar aquela característica que o on-pop já tem de ter um ganho infinito. Né? Então, ele vai sempre trabalhar nessas regiões de saturação positiva e negativa. Agora, se eu tenho uma realimentação negativa, eu vou pegar aquele sinal que eu já tinha, né? Ou seja, aquele ganho que ele deu lá, infinito, e agora eu vou tirar desse valor, né? Aí a gente pode não pensar que ele é infinito, mas que ele é um valor grande, né? Um valor bem grande. Se eu reduzir desse valor, eu vou conseguir diminuir um pouco esse efeito de ganho que eu tenho, né? Não pensando em infinito, porque do infinito eu não vou tirar nada, né? Mas pensando num valor grande. Se eu subtrair qualquer coisa desse valor grande, ele vai ser um pouquinho menor do que ele já era, tá? Então, com realimentação negativa, eu ganho uma característica que eu consigo agora controlar esse ganho. Né? Então, esse ganho que, na realimentação positiva e no funcionamento normal aberto, né? Em malha aberta, eu tenho ele sempre trabalhando em saturação positiva e negativa, com a realimentação negativa, ele me dá um controle sobre esse ganho. Então, eu consigo regular a faixa de operação, quanto de ganho que eu vou dar para esse circuito. Então, a realimentação negativa vai dar essa característica por causa disso aqui, né? Eu estou reduzindo um valor daquele ganho que eu já tinha. Né? Então, eu consigo dar uma noção de controle para ele ali. Tá? Agora, a gente vai ver as duas realimentações no on-pop. Tá? Então, esse é um circuito básico com realimentação positiva. E como é que eu identifico no on-pop se a realimentação é positiva ou é negativa? Se eu tenho o sinal de saída realimentado na entrada positiva, é realimentação positiva. Bem fácil. Tá? Então, se o meu sinal de saída está realimentado na minha entrada positiva, é realimentação positiva. Nesse tipo de circuito, eu não tenho controle do ganho. Ele vai sempre tender ao máximo que ele consegue. Tá? Então, a minha relação de saída vai ser sempre tensão de saturação positiva ou tensão de saturação negativa. Tá? Ela é uma operação em malha fechada,
só que ele conduz o circuito à estabilidade. Né? Ou seja, não tem o controle sobre o ganho, ele vai sempre trabalhar nos valores máximos que ele consegue. Tá? Por isso a resposta não linear. Né? Independente da diferença pequena que eu tenha no meu valor de entrada, essa saturação vai fazer com que o meu sinal de saída tenha sempre nos valores máximos, né? Seja positivo ou negativo. E as aplicações dele são para comparadores, né? Então, quando eu quero só comparar dois sinais, então, entenda comparador como um verificador de maior ou menor, né? Eu estou comparando para ver se o V mais é maior do que o V menos, ou se o V menos é maior do que o V mais. Então, para isso, eu vou ter uma saída sempre saturada, ou positiva ou negativamente. Tá? Então, a gente usa isso em comparadores e em osciladores. Osciladores também a gente quer uma resposta que fica saturando sempre, né? Positivo e negativo. Tá? Então, com realimentação positiva, a gente sempre vai ter ele trabalhando, ele conduzindo o circuito para estabilidade e trabalhando sempre nos limites. Tá? Nos experimentos vocês vão notar esse tipo de funcionamento, mas só para a gente já ir amadurecendo esses conceitos, né? Eu sei que vindo de circuitos é um monte de coisa nova, né? Mas para a gente já ir trabalhando, tá? A realimentação negativa é quando a gente tem o sinal de saída realimentado na entrada negativa. Né? Então, para a gente identificar se eu tenho realimentação negativa, se eu tenho essa ligação aqui. A minha saída ligada no meu sinal de entrada. Tá? É bem comum vocês enxergarem essa nomenclatura aqui, tá? Esse resistor que liga a saída na entrada como RF. Tá? RF é resistor de feedback, né? Ou de realimentação. Então, é bem comum ter essa nomenclatura aqui. Tá? Esse resistor aqui ser chamado de RF. Beleza? Tranquilo até aí? Tudo certo, professor? Tranquilo, até fazer o experimento tá tranquilo. Até o quê? Até fazer o experimento tá tranquilo. Depois é que vai dar um pouquinho de dúvida. Mas vamos lá. Vem para cá. Tá, então, com realimentação negativa, a gente tem operação em malha fechada. A gente tem ele tendendo, esse asterisco aqui é porque a gente tem ele sempre tendendo a operação linear. Né? Se eu colocar um ganho muito grande, que ele vai fazer com que sature a saída, lembra? A saída é sempre limitada a minhas tensões de alimentação. Então, se eu tenho um ganho que faz com que o meu sinal de entrada gere uma saída maior do que ele consegue atender, ele vai estar operando em uma região não linear. Né? Se ele chega na saturação, ele já está numa região não linear. Mas por padrão, digamos assim, né, a gente sempre tende a trabalhar com a realimentação negativa para que ele trabalhe na região linear, para que eu não tenha distorções no sinal. Tá? Eu tenho o controle do ganho, porque, naquele exemplo que eu dei, né, eu tenho um valor grande e eu consigo agora realimentar um valor que vai diminuir esse valor de ganho que eu tenho. Né? E as amplificações e as aplicações são seguidor de tensão, buffer, que a gente vai ver já agora como primeiro. O amplificador não inversor e o inversor, que vão ser os dois experimentos que vocês vão fazer. Somador, amplificador diferencial ou subtrator, diferenciador, integrador, filtros ativos e por aí vai, tá? Filtros ativos vocês vão estudar lá em circuitos 3, tá? O conteúdo, uma parte do conteúdo final do circuitos 3 são filtros ativos, tá? Que são os filtros aplicados com amplificadores operacionais, tá? Então, resumão aqui. Circuito em malha aberta, eu não tenho nenhuma realimentação no meu circuito, né? Eu tenho só os sinais de entrada no meu ANPOP. Né? Esses sinais pode um estar em GND, pode um ser positivo, negativo, mas eu sempre tenho essa característica, né? Eu não tenho nenhum retorno do meu sinal de saída. Aí eu tenho realimentação negativa, quando eu tenho a minha saída retornando para a minha entrada negativa, e eu tenho a realimentação positiva, quando eu tenho o meu sinal de saída retornando na minha alimentação positiva. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Sim, sim. Certo, professor.
Agora a gente tem dois conceitos que fazem parte da ideia de Unpop e da análise que a gente vai precisar fazer dos Unpops, tá? Eles são um pouco controversos, esse curto-circuito virtual e terra virtual, tá? Mas a gente tem eles nos Unpops quando a gente tem eles realimentados, tá? Lembra isso daqui de novo, aquele modelo do Unpop, tá? Essas figuras aqui são as mesmas que a gente tem lá no Pertence, tá? No livro de amplificadores operacionais do Pertence. Eu até peguei de lá para ficar mais tranquilo e familiar com o que tem lá no livro também, tá? Então, tem a resistência de entrada, né? No 741 na casa de 2 mega. Eu tenho essa fonte de tensão controlada por tensão, né? Qual que é a tensão que controla ela? Essa tensão VD, que é a tensão entre o A e o B, ou seja, a tensão entre os terminais negativo e positivo do Unpop, tá? Tenho essa minha resistência de saída, e aqui eu tenho essa realimentação desse meu circuito, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessa realimentação aqui. O IB1 e o IB2, que são essas duas correntes aqui, elas são aproximadamente zero, porque a minha corrente de entrada, ela tende a infinito, né? Um valor bem grande. O IB, ele é a média dessa corrente IB1 e IB2, tá? Isso está lá na folha de dados do Unpop. Tá? Para o 741, o valor de IB na casa de 80 nanoamperes. Valor bem pequenininho, né? Então, a gente pode considerá-la quase igual a zero. Aí a gente tem esse circuito aqui, ó. Por exemplo, analisar nesse ponto aqui. Se essa corrente aqui ela é igual a zero, né? E a gente viu aqui, ó, o IB1 e o IB2 são praticamente iguais a zero. Então, se essa corrente IB ela é igual a zero, e a gente entender isso aqui como um nó, né? Esse nó A, eu tenho uma corrente I1 que entra aqui, que vem dessa fonte, que é o meu sinal de entrada. Tem uma corrente I2 que vem desse meu sinal de saída, né? Então, se eu tenho um valor sendo amplificado, eu vou ter uma tensão aqui na saída. Essa tensão na saída vai gerar uma corrente nesse sentido, e nesse nó só falta a nossa corrente IB1. Se o IB1 ele é igual a zero, eu tenho I1 mais I2 igual a zero, né? Se a gente pensar que essas duas correntes estão entrando e essa aqui está saindo é igual a zero, então I1 mais I2 é igual a zero. Tudo certo até aí? Tá? Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Porque eu sei que isso é conteúdo de circuitos, vocês tiveram, né? Foi semestre passado, então faz muito tempo já que vocês viram circuitos, então só para a gente relembrar aqui. Essas duas correntes aqui, então as três correntes que eu tenho no nó, o somatório é igual a zero. Se o IB é igual a zero, o I1 é igual ao I2, que é o que a gente tem aqui. Aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões aqui, né? Lei de Kirchhoff para as correntes, desculpem, a gente tem que o V1 menos o VA, que é a tensão nesse ponto aqui, sobre R1, mais quanto que vale essa tensão VO? Ela é igual a delta VO, que é essa tensão aqui, né, esse AVO, vezes VD, menos VA, que é a tensão nesse ponto, ou a gente podia chamá-la de VO menos VA, nesse ponto, dividido por R2 mais R0, que são essas duas resistências que eu enxergo aqui. Beleza? O VD, ele é igual a VB menos VA, que é a tensão nesse ponto, e nesse ponto aqui, né? A tensão no ponto positivo menos a tensão no ponto positivo. Então, o meu, né, aplicando essa aqui e trazendo para essa de baixo, o meu VB é igual a VA, que multiplica o ganho de tensão vezes R1 mais RO mais R1 mais R2 menos a tensão V1, que multiplica RO mais R2, dividido por essa tensão dividido por R1. Se a gente considerar o VB com o VA e o delta tendendo a infinito, isso vai fazer com que o meu VD seja igual a VB menos VA e seja igual a zero. Então,
se eu não tenho corrente entrando aqui, essa diferença de potencial que eu tenho entre esses dois pontos, ela é igual a zero, com essa corrente tendendo ao infinito, com essa resistência tendendo ao infinito. Tá? Por essa equação aqui, a gente vê que a diferença de potencial entre A e B é nula. Então, eu não tenho diferença de potencial entre esses dois pontos. Por esse fato, a gente diz que um amplificador conectado, né, entre um ampop realimentado, né, um amplificador não inversor, realimentado, a gente tem o que a gente chama de curto-circuito virtual. Por que é um curto-circuito virtual? Porque num curto-circuito real, eu tenho tensão igual a zero e eu tenho corrente diferente de zero. Lembra? Característica para um curto-circuito, eu tenho tensão igual a zero e corrente diferente de zero. Tá? Então, ele é virtual por quê? Apesar de eu ter a tensão igual a zero, a corrente que entra nesse nó, a corrente que circula aqui, ela também é igual a zero. Então, isso é característica de um curto-circuito virtual. Tá? Então, no ampop, sempre que a gente analisa um ampop, seja ele ideal ou depois que a gente estiver analisando os ampops reais, a gente sempre vai considerar a diferença de tensão entre esses dois pontos, quando a gente tem ele realimentado, igual a zero. Tá? Então, para análise de ampop, a gente considera e a gente tem esse curto-circuito virtual. Tá? Que é essa diferença de tensão igual a zero. Então, a tensão entre o A e o B, a gente sempre considera igual a zero. Tá? No caso particular, onde a gente tem o V2 ligado no zero, né? Então, se eu tiver o V2 aqui também ligado no zero, eu vou enxergar no VA a tensão zero. Tá? Então, para esse conceito, onde a gente tem o V2 igual a zero, ou seja, a entrada positiva igual a zero, a gente tem o chamado terra virtual. É terra virtual por quê? Porque daí a tensão nesse ponto ela vai ser igual a zero. Beleza? Beleza. Tá? Eu sei que vocês depois vão rever esse vídeo e nos exercícios vão trabalhar um pouquinho mais esses conceitos, mas só para a gente ter esses dois parâmetros. Tá? Eu vou mudar aqui para o meu caderno para a gente estudar um pouquinho um circuito bem simples que a gente tem com ampop. Deixa eu mudar aqui a câmera para cá. Opções, vídeo. Estão vendo meu caderno? Então, beleza. Sim. Tá? Então, olha só. A gente vai pegar um ampop. Aqui. Então, entrada positiva. Eu vou colocar um sinal aqui. Um VI positivo. E o que eu vou fazer? Eu vou realimentar a entrada negativa diretamente na saída. Então, meu PS. Tá? Beleza? Então, a gente tem aqui PS. A gente vai ter aqui um VCC e um VE, que não vão influenciar para a gente agora, mas só para a gente pensar um pouquinho nesse circuito. Olha só. Se eu tenho nesse circuito aqui, vamos lá. Se eu colocar uma tensão VI igual a, vamos botar 5 volts. O que acontece com o sinal de saída? Vou colocar aqui um VI igual a 5 volts. O que deveria acontecer com o meu sinal de saída? Né? Vamos pensar, aqui o início da saída ela é igual a zero, né? Porque se eu não tenho nada, acabei de alimentar ele. Se eu coloco um sinal VI igual a 5 volts, para quanto que tenderia a minha saída? Então, gente. Estão me escutando? A gente está sim, professor. A gente está pensando mesmo.
Ah, beleza. Tá? Então, olha só. Se eu coloco 5 volts nessa entrada, lembra? Ele vai amplificar a diferença de potencial que eu tenho entre esses dois pontos. Se eu tenho 5 volts aqui, ele é maior do que 0, não é? Sim. Né? Para quanto que tenderia esse sinal aqui? Com esse sinal de saída, se eu tenho uma diferença de potencial aqui de 5 volts? Ia tender para o positivo? Ia tender para o... Vamos lá. A ideia dele, se eu não tivesse essa limitação, ele tenderia lá para o infinito, certo? O infinito positivo. Né? Deveria instantaneamente para lá, ou, vamos pensar aqui num outro caso, ele iria para VCC. Eu não sei nem quanto é que é, mas ele tenderia para VCC, certo? Ainda bem que isso não acontece de forma instantânea. O que vai acontecer com o sinal? Ele vai crescendo, certo? Então, eu alimentei o circuito, ele vai, num espaço de tempo aqui, ele vai chegar até um ponto, né? Ele tenderia a infinito, né? Porque se não tivesse nenhuma limitação, ele tenderia a infinito. O que acontece quando ele chega no ponto onde eu tenho, na tensão de saída, um valor igual à minha tensão de entrada? Ou, pensando em outro caso, eu tenho na minha saída um valor maior do que a tensão de entrada que eu tinha. Ele vai diminuir ali porque a alimentação é negativa? Ele vai tentar controlar a saturação para não deixar de... Porque o que acontece? Aqui essa tensão é fixa, né? A gente colocou lá 5 volts. Beleza? Se eu coloquei aqui 5 volts, essa daqui está fixa em 5 volts. Essa daqui está tendendo ao infinito, né? Porque eu tenho um ganho aqui, o ganho dele. Né? A gente não está nem pensando nessa realimentação, mas pelo ganho dele, isso aqui tenderia ao infinito. O que acontece quando esse valor aqui passa do 5, é que agora eu tenho aqui uma tensão maior do que essa. Se eu tenho uma tensão maior do que essa, ele vai tender a dar um ganho, ou inverter esse sinal, para que agora ele está tendendo para infinito negativo. Só que quando ele encosta aqui de novo, ou seja, quando ele percebe os 5 volts de novo, ele vai tender, vai achar que vai para cima de novo. O que acontece é que esse sinal ele estabiliza exatamente em 5 volts, que é o ponto onde eu tenho essa tensão aqui igual a essa daqui. Né? Qualquer valor que o VS assuma maior do que 5, ele vai tentar jogar para baixo, e qualquer valor de VS menor do que 5, vai tentar jogar para cima. Esse circuito aqui a gente chama de seguidor de tensão, porque a tensão de saída ela vai ser sempre igual à tensão de entrada. Né? E notaram que por causa dessa realimentação, o ganho agora ele não é mais infinito. Se o VS ele é igual... Estão vendo ali? Está meio claro, né? Não, dá para ver sim. Se o VS é igual ao VI, então VI sobre VS é igual a 1. Né? Então, o ganho desse circuito aqui é igual a 1. A saída ela é sempre igual ao valor de sinal de entrada. Ele é uma resposta linear. E agora notaram que o meu ganho não é mais infinito. Por causa da realimentação negativa, eu consigo controlar esse ganho. E nesse caso aqui, ele é igual a 1. Beleza? Ficou claro isso daqui? Ficou. Tá? Uhum. Para que eu vou querer usar um tipo de circuito desse daqui, onde eu tenho a saída igual à entrada? Que vantagem vocês acham que a gente tem isso aqui? Estabilização? É uma. Mas o que eu consigo entregar na saída que eu não dependo da entrada? Ou, vamos lá. Da onde que vem a potência que eu estou entregando aqui para a saída? Vem do VCC. Vem de VCC. Eu não estou drenando corrente daqui. Até porque, lembram que a resistência aqui ela tende a infinito. Beleza? Então, se ela tende a infinito, eu não estou drenando corrente desse lugar aqui. Eu estou drenando corrente do VCC. Né? Então, faz com que eu consiga alimentar um circuito, né? Ou, alimentar não, mas eu consiga entregar uma potência maior para um sinal sem demandar dessa minha carga. Querem ver um exemplo fácil disso?
Vamos pensar um circuitinho de um microfone. A gente consegue modelar um microfone a partir disso daqui, ó. Ela vai ser uma tensão alternada, mas para esse caso aqui da gente não importa. Qualquer circuito a gente consegue modelar disso, né? Uma resistência interna e uma tensão de Thevenin. Lembraram do Thevenin agora? Sim, sim, professor. Né? Então eu tenho uma tensão e essa resistência interna do meu circuito, e eu tenho uma tensão de Thevenin, que é o modelo interno que eu tenho lá, né? O que acontece se eu ligar esse circuito aqui em uma carga direta? Né? Eu tenho um resistor RL conectado aqui. Vamos supor que essa nossa resistência interna aqui seja alta. Vamos colocar lá uma resistência aqui igual a 10K e esse resistor aqui igual a 10 ohms. Certo? E vou colocar essa tensão aqui igual a 5 volts. Quanto de tensão que eu vou enxergar em cima desse resistor de carga que eu tenho aqui? Quanto que vale essa tensão aqui? A tensão VL, ela vai ser igual a V de Thevenin vezes RL, dividido por RI, que é a resistência interna do meu circuito, mais RL. Beleza? Então, o meu VL ele vai ser igual a 5, que multiplica 10, dividido por 10.010. Né? Vou pegar aqui, fazer minha calculadora. E roubar minha calculadora. Gente, vocês não tiveram aula de circuito comigo, mas eu sou perdido com conta, tá? Então, eu sempre uso calculadora, porque eu me perco. Dividido por 10.010. A tensão VL para esse caso aqui, ela é igual a... Podia ter feito já direto, né? 4,99 milivolts. Tá? Então, olha só. O que essa resistência de carga aqui vai enxergar daquele sinal que o meu alto-falante lá está gerando é só 4 mili. Por quê? Porque ele tem uma resistência interna alta e eu não consigo entregar para minha carga um valor de tensão alto porque quase tudo se perde nela. Né? Se perde na resistência interna. Certo? Agora vamos analisar esse mesmo circuito se eu colocar aquele seguidor de tensão. Então eu tenho a minha fonte, a resistência interna de 10K. Aqui eu tenho 5 volts. E agora eu vou ligar isso daqui no meu seguidor de tensão. Mais. Menos. E vou colocar aqui na carga aquele mesmo resistor de 10 ohms. Certo? Aqui a gente está considerando que as tensões de alimentação dele são maiores do que 5, do que a gente vai precisar. Né? Eu estou só usando ele aqui como um modelo ideal. Olha só. Quanto de corrente que circula nesse ponto aqui? Quanto que vale essa corrente aqui? A gente já viu. Quanto que vale a resistência interna do on-pop? É infinito. É infinita. Se a resistência é infinita, quanto que vale essa corrente? Zero. Né? Se essa corrente é igual a zero, qual que é a tensão que eu enxergo nesse ponto aqui? É os 5 volts? 5 volts. Por que é 5 volts? Porque se a corrente é igual a zero, a tensão em cima desse cara aqui é igual a zero também. Né? Porque se eu não tenho corrente, eu não tenho tensão em cima do resistor. Se eu não tenho tensão, a tensão que eu enxergo aqui é a mesma que eu tenho aqui. Se eu tenho 5 volts na entrada desse
seguidor de tensão. Quanto de tensão que eu tenho aqui? 5 também. 5 volts. O meu VL é igual a 5 volts. Então, vendo, eu consegui pegar um circuito ou um dispositivo que tem uma resistência interna alta, tem pouca capacidade de fornecer energia, né, para o meu circuito. E agora, quem está copiando esse sinal aqui, jogando para a saída e fornecendo potência para esse resistor, é o on-pop. Então, esse é um circuito bem comum, né? A gente, além de isolar as impedâncias, né, porque aqui esse cara enxerga resistência infinita e esse cara enxerga resistência igual a zero, né? Então, eu tenho ele fazendo esse isolamento dessas duas impedâncias. Além disso, eu consigo entregar para esse cara aqui um nível de tensão que vai ser bem mais próximo àquele que eu estou fornecendo lá, sem prejudicar o funcionamento desse circuito. Então, essa é uma aplicação bem comum do seguidor de tensão, é quando a gente quer dar esse buffer, né? Quando eu quero... outro nome dele é buffer também, né? Que eu estou dando esse ganho de potência para um circuito que tinha pouca potência. É bem comum a gente usar isso aqui em sensores, tá? Esse modelo de sensor, sensor modelado dessa forma, né? Bem comum a gente ter, né? Ou uma fonte de tensão, ou uma fonte de corrente, seja lá qual que a gente tem aqui. Mas daí eu consigo entregar para a minha carga um sinal que não vai degradar aquele sinal de entrada lá. Professor, Fala. nessa saída do on-pop vai ter corrente? Tem corrente. Como é que eu vejo? Quem que limita a corrente dessa... É o VCC e o VE? Não, quem que vai limitar essa corrente? Esse resistor aqui. Ó, o IL, que é igual ao IS, né, que é a saída do on-pop, é igual a 5 dividido por 10, que dá 500 mil, né? Entendi. É isso, né? Acho que é. Como eu falei para vocês, eu sou ruim de conta. Mas 5 dividido por 10 dá 0,5. Né? Beleza? E aqui vai ser só o 500 mesmo, né? Porque para cá eu também não tenho corrente, porque essa corrente aqui é igual a zero, então toda a corrente vai ser drenada para cá. E quem limita é esse cara aqui. Claro, né? A fonte que eu estou alimentando no on-pop, ela tem que ter capacidade de corrente. Eu tenho que ter uma fonte que consiga entregar essa potência, né? Senão... Sim. Pegando. Mas não é né? A configuração do circuito, ela é feita para entregar essa tensão. Beleza? Certo, mas se não tivesse o resistor ali, toda a corrente que sairia do VCC, né? Sim. Né? Exato. É que se eu não tenho resistência, se a gente pensar, se a gente tirar esse resistor aqui, Sim. se eu deixar um circuito aberto, eu não tenho corrente. Né? Sim. E se eu botar um curto, eu não vou ter tensão, porque daí eu vou estar jogando essa tensão para zero. Né? Estou drenando uma corrente infinita do meu on-pop. Sim. Mas aí quem limita a corrente máxima ali também é o VCC. A tensão máxima. Não, mas tipo, como se eu falar agora, se ele não tiver potência suficiente para suprir, vamos dizer ali, entendeu? Tipo... Sim, não entendi. Tipo assim, né? Se por acaso, vamos lá, se nesse mesmo circuito aqui, se eu estiver alimentando ele com 2,5 volts, por exemplo, essa tensão aqui não tem como ser 5, ela vai ser limitada em 2,5. Sim. Se não vai ser 5, a corrente não vai ser, né, a mesma que eu teria nesse circuito aqui. Então, se a fonte que eu estou alimentando ela não tiver potência, não tiver... Porque daí o que acontece? A fonte a gente também modela, né? Uma fonte a gente também tem a resistência interna da fonte e o valor de tensão. Numa fonte ideal, essa resistência aqui é igual a zero. Né? Numa fonte ideal. Numa fonte real, a gente tem uma resistência que tende a ser pequena, mas ela existe. Então, se eu drenar muito mais corrente do que ele consegue fornecer, a tensão vai acabar ficando aqui dentro, eu vou enxergar menos tensão aqui na saída. Obrigado. Beleza? Dúvidas até aí? Não, professor. Não? Tá. Pessoal... Esse esquema ele sendo ideal, né? E no real também. O seguidor de tensão ele funciona
muito próximo no real também. Ele vai mudar porque a gente tem uma correntezinha pequena aqui, né? Mas ela é praticamente aqui, né? A gente tem uma correntezinha. Vai ter uma correntezinha aqui, como a gente comentou lá, da casa de nanoamperes, né? Sim. Então, é uma corrente muito pequena, ela vai influenciar muito pouco nisso aqui. Não, era essa pergunta que eu queria. Não, isso sim, né? Vamos lá, se a gente tem aqui 80 nanoamperes, a gente até consegue calcular, né? Vamos lá. 10K vezes 80 nanos, 0,008. Vai ser 0,8 volts. Atenção aqui, se a gente tiver 80 nanos. Então, 0,8 volts. Se eu tenho aqui 0,8, aqui eu tenho 4,2. Então, o que eu vou enxergar aqui é 4,2 e não o 5 que eu teria lá. Né? Beleza. Tá? Beleza. Tranquilo. Beleza? Pessoal, como a gente já está chegando, né, já são 10 horas, deixa eu botar a câmera para mim, para vocês me verem. O que eu vou fazer para não ficar muito mais cansativo e a gente juntar muito mais informações hoje? A gente vai encerrar hoje até aqui, quando a gente viu o seguidor de tensão, porque daí na próxima aula eu consigo apresentar para vocês o Visir, que é o ambiente onde a gente vai simular, e a gente fala dos experimentos só. Né? Eu vou apresentar ainda o amplificador inversor e não inversor, né? Mas vai ficar muito cansativo hoje a gente juntar mais essa informação. Tá? O que vai ficar, não como tarefa, mas como exercício para vocês, para a semana que vem, para vocês fazerem essa semana, né? Vocês não têm que entregar. Esses exercícios aqui. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o SIGA? Sim, senhor. Tá? Tem esse exercício Union Pop, deixa eu ver se ele vai abrir ainda para mim aqui. Abriu. Tá? Ó, são dois exercícios, tá? Então, o primeiro é só para ver se ficou bem claro aquela questão de quando V1 é maior do que V2, quando V2 é maior do que V1, então, qual que é o valor de VS, dado esses valores de entrada aqui, tá? Aqui considerando o ganho infinito. Segunda questão aqui, a gente está considerando o ampop ideal, tá? E aqui eu coloquei as características do ampop ideal que tem lá no Proteus, tá? Se quiserem simular esse circuito aqui no Proteus, podem simular, tá? Mais para conferir os valores, conferir o que vocês têm lá, tá? Mas o que eu quero? Qual que é a mínima tensão de entrada capaz de saturar esse circuito? Né? Então, a gente tem aqui, ó, 100 milivolts, e eu tenho um potenciômetro aqui que vai entregar uma parte dessa tensão no positivo. Então, qual valor que vai fazer com que eu tenha, com que eu já leve ele à saturação? Abaixo de qual valor que ele vai ficar em saturação? Dado esses valores, né? Alimentado com 15, resistência de saída igual a 1 ohm, tá? E qual o efeito que vocês acham que a gente tem se a gente tirar esses dois resistores aqui, tá? Dado essa resistência de entrada, né? 1,1 elevado na 8. Então, esse aqui é um exercício para vocês, né? Para a gente tirar dúvida na próxima aula. Vocês não precisam entregar ele. Tá? A ideia é que vocês façam para ver se os conceitos estão claros, né? Ver se ficou bem entendido esse conceito da saturação e desse ganho que a gente tem aqui no ampop. Tá? Aí na próxima aula a gente começa os amplificadores inversor e não inversor e já começa a trabalhar na tarefa. Tá? Esse experimento que vocês vão ter, então, a gente tem semana que vem, deixa eu abrir aqui, ó. A gente vai ter semana que vem, que é dia 1º, dia 8 e dia 15 é o prazo para vocês entregarem, mas dia 15 ainda a gente tem a aula para conversar sobre ele. Então, vocês vão ter aí 3 semanas para desenvolver esse experimento, tá? A gente vai ter as aulas, eu não vou passar conteúdo novo durante esse período, eu só vou abrir a sala para a gente
tirar dúvidas sobre o experimento. Beleza? Beleza, professor? Tá? Então, já vou. Ficou alguma dúvida do conteúdo de hoje? Não, professor, por enquanto ainda não. Tá, beleza então. Professor, não cheguei nem na parte de começar a ter dúvida ainda. Acontece, mas nos exercícios vai aparecer alguns. Tá? Pessoal, como eu sempre digo, né? Se tiverem qualquer dúvida nos exercícios, manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Tá? Se quiserem tirar Professor, isso que eu queria perguntar, eu não consegui ter acesso ao grupo WhatsApp ali pelo Siga, pelo link ali. O meu não vai. O senhor tinha como mencionar lá? O que ele dá lá, João? Ele dá uma página não encontrada quando eu clico aí. Tanto Deixa pelo eu- computador quanto no meu WhatsApp, no meu Tem celular. que copiar e colar o link. Se você clica nele, ele não dá certo. Mas se você Eu copia também, e cola- eu copiei e botei, ele também não foi. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, ele inclui nesse link o negócio do Sigale, né? Sim. Ele vai pro Siga, ó. Tá, tenta tirar isso aqui, ó. Não sei se tu já fez. Não, Esse aqui, beleza. ó. Deixa eu ver. Aí ele vai direto para cá. Beleza, professor. Tá? Tira essa parte para trás do HTTPS ali, que daí ele funciona. Ah, Tá. Quiser tentar aí agora já, daí a gente já... tô tentando, peraí. Tá. Tá, eu já vou parar a gravação então, para não ficar Beleza. tão longo o vídeo.